já era BAP. Vamos falar sobre isso. O jogador do Penharol pode pintar no Flamengo, Pedrão? Que é isso? Vamos falar sobre isso também. Zico soltando marimbondos, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Jogadores do Flamengo já iniciaram os preparativos no CT no Urubu, as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, né? Eles se representaram hoje no CT no Urubu na parte da tarde, não foi no período da manhã, a apresentação estava agendada ali por volta das 2h30, quando o Lohan, enfim, chegou ao CT no Urubu, Carlinhos, Cleiton, Diogo Alves, toda essa galera aí que entrou de férias antes no último dia 27 de dezembro, sequer viajou para o estádio Heriberto Ilsen para enfrentar a equipe do Criciúma, e está disponível já sob a batuta do técnico Felipe Luiz, né? E lógico, né? Não vai ser o Felipe Luiz que vai comandar o pessoal no Carioca, mas o Felipe Luiz já vai ficar atento nessa galera. O treinador segue suas férias normalmente até o próximo dia 8 de dezembro, mas já observa e recebe dados dos companheiros que estão lá trabalhando no CT em Urubu, né? Os seus amigos ali de comissão técnica, né? Aqueles que entraram um pouco mais cedo também de férias, e toda a estrutura que o Flamengo tem lá dentro de pessoas, né? Falando de seres humanos ali, não necessariamente apenas os equipamentos que detectam ali o tempo que o atleta pode treinar, que senão vai lesionar. Felipe Luiz já está recebendo todas essas informações para começar a temporada 2024 com o pé direito, porque a estreia oficial é de fato no dia 11, vai ser um time que representa a equipe profissional, apesar de não serem os principais jogadores do Flamengo, que estarão, né, fora do Brasil, né, estarão na Flórida, nos Estados Unidos, né, para realizar essa pré-temporada, participar do evento FC Series, globalização da marca, internacionalização da marca, aquela coisa toda. E nesse time de pessoas que estarão com esses atletas aí que se representaram hoje, nesse momento, estão treinando no CT no Urubu, Kleber dos Santos e Sandro Gomes, técnico e auxiliar do elenco alternativo do Flamengo na preparação para o Carioca 2025, que serão pelo menos 4 partidas que esse elenco alternativo do Flamengo vai fazer. Dá nem para falar, é um elenco de categoria de base. O Carlinhos não foi da base do Flamengo, foi um jogador ali que foi contratado, que o Flamengo até pensa aí, quem sabe, em emprestá-lo, mas estará incorporado em todos esses atletas aí para estar fazendo esse trabalho aí de início do Campeonato Carioca. Portanto, Kleber dos Santos vai ser o treinador da equipe do Carioca e o auxiliar Sandro Gomes. Lógico, tem preparador físico, tem fisiologista, tem toda uma galera por trás disso aí também, preparador de goleiro, né, para começar o Campeonato Carioca. E aí, meus amigos e minhas amigas, a gente já tem aqui, já que o José Boto, né, vai chegar amanhã, no sábado. Eu já tinha gravado o vídeo, já tinha terminado, mas eu tenho que fazer essa correção no vídeo, inclusive vou cortar esse trecho. Mudou tudo. O Flamengo informou que José Boto, que o voo do José Boto, que chegaria de manhã, às 6 e pouca da manhã, mudou. Não vai mais chegar de manhã, vai chegar apenas na parte da tarde, por volta das 3h15 da tarde, tá? E aí, a entrevista coletiva do José Boto, que aconteceria a 1h da tarde, do sábado mesmo, mudou. Também não vai acontecer. Vai acontecer a 1h da tarde, só que da segunda-feira, no dia 30, tá? Segunda, dia 30, entrevista José Boto no CT no Urubu. Chegada apenas às 3h15, tá? Vou até editar isso aí, porque saiu agora isso aí, tá? Então, só para ficar com a informação correta. Ele chega às 3h15 amanhã à tarde, entrevista coletiva segunda, dia 30, à 1h da tarde. Vamos seguindo com o vídeo. Veja os primeiros desafios de José Boto
como diretor técnico do futebol do Flamengo e vai ter o seu primeiro dia de fato presencial de trabalho, até por conta disso, né? A Flá TV ela não pode ficar suspensa, né? Eles renovaram o contrato com o pessoal durante 3 meses para fazer esse trabalho de chegada no Boto, tem compromissos profissionais também em relação a patrocinadores. O português já vem trabalhando no planejamento há algumas semanas, inclusive se reuniu com o Felipe Luiz. Uma das primeiras ações do diretor de futebol foi a não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz. Mas, ao desembarcar no Brasil, ele terá muitos outros desafios pela frente. Não tenho a menor dúvida, é elenco do Flamengo que ele vai ter que saber gerir. A gente sabe que esse elenco do Flamengo é complicado, apesar de alguns atletas ali já terem saído. A gente sabe que os holofotes no Brasil, no Rio, no Brasil todo, estão todos virados para a cara do Flamengo, e o Zé Boto tem que entender isso, que vai ser uma pressão absurda. Quem sabe a maior pressão de um clube que ele já trabalhou na vida, por mais que ele tenha trabalhado no Benfica, em Portugal, a população inteira do país chega a 40 milhões de pessoas, ou 40 e tantos milhões de pessoas. Só disso o Flamengo tem de torcida, né? E aí, meus companheiros portugueses aí vão ficar chateados com o que eu vou falar, mas para mim não tem comparação, beleza? No Brasil, Boto viverá sua primeira experiência profissional em solo sul-americano. Ele não trabalhou ainda aqui no território sul-americano. O país, porém, já foi alvo de inúmeras visitas do português, que inclusive já conheceu o CT em Urubu a convite de amigos próximos e também já foi ao estádio do Maracanã. Ele é um apreciador da cultura e do futebol brasileiro e se sente à vontade para trabalhar no mercado interno, mas também não é só mercado, precisa entender ali como é a gestão ali dentro do grupo do Flamengo. A gente sabe, tem medalhões, tem estrelas, às vezes o ego pode ultrapassar um pouco, a gente sabe bem como é essa situação. Boto terá liberdade para montar sua equipe e reestruturar o departamento de futebol do Flamengo. A princípio, ele chegará ao Flamengo com outros 2 profissionais, um assistente direto e um chefe de scouting. Os nomes ainda não foram revelados. Os profissionais chegarão ao Rio somente em janeiro, ou seja, vai passar o Réveillon, vai passar a virada de ano, e aí sim esses profissionais chegarão ao Flamengo para fazer naturalmente seus respectivos trabalhos. Um nome forte para compor o departamento de futebol de Boto é Gabriel Skinner. Ele exercia a função do cargo de supervisor de futebol desde 2019, mas foi desligado pelo presidente Rodolfo Landim em fevereiro desse ano. O cargo ainda não está definido, mas Skinner, inclusive, já participa do planejamento. Gente, vou falar um negócio para vocês do Skinner. Não é... Tanto é que ele trabalhava com o Landim, tudo bem que foi o BAP que levou ele para a antiga gestão, mas o Skinner é um bom profissional. Esse rapaz é um bom profissional, ele trabalha bem, ele cuidava da estrutura logística do Flamengo, inclusive, né? E fazia bem essa função, entre outras funções. É um cara do bem, é um cara que trabalha bem. Então acho que é um acerto voltar com o Skinner para a gestão, e acredito que ele foi tirado da antiga gestão mais por uma questão política. Por ele ser ligado ao BAP, não sei, uma questão política, e ele acabou sendo desligado. Que eu não concordo. Independente de questão política, se o cara for bom, deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhando. Pra que vai mexer nisso aí, né? Internamente, o retorno de Skinner é visto com bons olhos, principalmente pela boa relação com os atletas. Pessoas que trabalham no CT apontam que ele será o principal elo entre ligação de Boto ao elenco no período inicial. Mas, gente, quem vai mandar no futebol é o Boto. O Skinner, ele só iria ali para compor. Um a mais, mas ele teria que responder ao Boto. Quem vai comandar o futebol é o português Zé Boto. E isso ninguém vai tirar dele, pelo menos, né? A priori, né? A gente tem que ver, tem que observar, porque a gente sabe, lógico, como é o futebol. Mas mais uma chegada é do Skinner, enfim.
Estudo do elenco e mapeamento das contratações. Desde que ele aceitou a proposta do BAP, novo presidente do Flamengo, Boto passou a estudar o elenco do Flamengo, mesmo quando ainda estava no Osijek da Croácia. Após a eleição, ele intensificou o estudo e começou a estreitar a relação com Filipe Luís. Eles mantiveram conversas por telefone antes do encontro que tiveram em Portugal. A primeira decisão da dupla foi não renovar o contrato do zagueiro Davi Luiz. Além disso, José Boto já teve a sua primeira tarefa direta com a CBF e conseguiu a liberação do zagueiro João Vitor, que estava na lista de convocados para a seleção sub-20. A pedido de Filipe Luís, o jovem irá para a pré-temporada nos Estados Unidos. Então ele nem vai fazer parte desse elenco, né, que vai permanecer para o Campeonato Carioca. Ele vai para a pré-temporada nos Estados Unidos. O GE apurou que uma análise inicial do elenco deixou 4 posições no radar para contratações: lateral direito, meia, atacante e também ponta. A zaga, apesar da saída de Davi Luiz, estará na lista caso aconteça a negociação de outro zagueiro. Então, a zaga está completa para ele, só vai contratar um outro zagueiro se alguma outra saída acontecer no Flamengo, o que é provável que aconteça. Quem sabe aí se fala numa saída do Fabrício Bruno, porque o Sampaoli está lá no Rennes e agora está pensando em aumentar a proposta. Vamos ver isso aí. A gestão de BAP também vai fazer um reajuste no orçamento para 2025. Ainda não há um valor fixo a ser apresentado, mas a expectativa é que o valor será o suficiente para o Flamengo investir em reforços. O GE apurou que o fato do orçamento ser refeito não atrapalha ou interfere a ação do Flamengo na janela de transferências. E quando o orçamento não é aprovado no CODER, aplica-se o orçamento antigo com correção. Para 24, foi aprovado o orçamento de no máximo 30 milhões de euros em compras e uma arrecadação de 20 milhões de euros em vendas. 160 milhões de reais, né, em compras, 104 milhões de reais em vendas. Só que essa gestão, ela quer vender mais inicialmente e comprar menos. Ah, Pedrão, você não tem que fazer isso. Gente, o Flamengo comprou terreno, o Flamengo comprou jogador à vista ano passado, o Flamengo comprou o Alcaraz a 20 milhões de euros. Se for nesse ritmo aí, o Flamengo vai voltar a ser o antigo Flamengo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A pré-temporada será o momento de primeira grande integração entre Boto e o elenco rubro-negro. O grupo se representa no dia 8 de janeiro e viaja 2 dias depois, no dia 10, para os Estados Unidos. E eu viajo no dia 9. Vou chegar lá antes, lógico, para fazer a chegada do Flamengo. O dirigente participou da decisão junto à BAP de mudar o período em solo americano. Serão apenas 9 dias nos Estados Unidos. Outra decisão foi em relação aos jogos do Campeonato Carioca fora do Rio. Com preocupação do ponto de vista esportivo e para evitar o desgaste logo no início da temporada, a nova diretoria resolveu reagendar o jogo que estava previsto para Manaus, lá no Amazonas. Todas as partidas fora do Rio serão com o time dos garotos do Ninho. O foco é seguir a preparação no Rio, aproveitando a estrutura do Ninho por mais 2 semanas, pensando na Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, quando o Flamengo enfrenta o Botafogo pela Supercopa do Brasil em Belém. A estreia do elenco principal será contra o Volta Redonda, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Em relação à base, Boto será o diretor de futebol e também pretende fazer mudanças na base. O pedido do português é que o clube tentou a contratação de João Paulo Sampaio, dirigente do Palmeiras, para assumir a coordenação geral dos garotos da categoria de base. O português, classificado como especialista no mercado brasileiro, conheceu o JP por causa do scouting que realizou nos clubes por onde passou na Europa. Ele contratou muitos jogadores brasileiros e criou uma extensa rede de contatos no Brasil, incluindo, né, o palmeirense, né, que ele recusou uma proposta inicial do Flamengo, mas o Boto não desistiu ainda dele e vai pessoalmente conversar com ele quando ele chegar
ao Brasil. Caso o JP assine positivamente, o Flamengo fará uma nova proposta disposto a pagar a multa de 2 milhões de reais para tirar esse profissional do Palmeiras. Alô, Leila Pereira, hein? A ideia é estreitar cada vez mais o laço entre a base e o profissional. A presença de um assistente direto no departamento de futebol se passa para que tenha o olhar de Boto nos jogos do Sub-20 e também de outras categorias. Marcada para o dia 2 de fevereiro, a Supercopa vai ser o grande primeiro teste de gestão de BAP. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, enfrenta o Botafogo, campeão brasileiro. O duelo decide o primeiro campeão do ano, será logo no segundo mês de trabalho do Boto, né? Porque vai ter em janeiro e aí tem fevereiro ali para ver como vai ficar, tá? Além da rivalidade dos rivais estaduais, o Botafogo é atual campeão brasileiro da Libertadores, né? Então vai ser um grande teste aí para o Flamengo. Que Botafogo, né? Esse que a gente vai ver que o Flamengo vai enfrentar, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Zico comenta a saída de Gabigol. Foi tudo muito mal conduzido, disse o ídolo do clube em entrevista ao Redação Sport TV. Um ídolo como ele não deveria ter saído daquela maneira. As coisas começaram a ficar muito nebulosas e aconteceram situações chatas que estavam à parte do jogador de futebol, da parte de dentro do campo. Lógico que eu entendo que o Flamengo estava preocupado com aquele negócio da suspensão, se vai voltar, se vai ser absolvido ou não vai. Acho que tudo isso meio que não conseguiu resolver. Não confiaram na situação de resolver o problema para ele. Foram empurrando e tal, e deu no que deu. Principalmente como torcedor e amigo dele, um cara que eu gosto bastante, fico chateado pela forma como tudo aconteceu, porque todos os jogadores, principalmente aqueles que atingem um certo nível, precisam dar continuidade. Pode ser quem for. Ficar colocando 15 minutos finais, 20 minutos, não vai adiantar. O cara está acostumado a jogar o tempo todo, pegar o jeito do jogo e tal. E Felipe Luiz entendeu isso e fez. Lógico que ele vai dar a resposta, vai ver que o treinador está confiante. Disse o Zico, eu também acho que foi mal conduzido, concordo com o Zico, mas para mim foi mal conduzido o Flamengo, mas sobretudo o Gabriel. Sobretudo o Gabigol. Vacilou o Gabigol também. Tá? Durante a premiação do Global Soccer Awards, Cristiano Ronaldo não poupou palavras ao comentar a derrota de Vini Júnior para Rodri. E ele falou: foi injusto Vini não ter ganhado a bola de ouro. Eu falo aqui na frente de todo mundo. Foi injusto. Rapaz, você tem noção de um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo, com 5 bolas de ouro, se não me falha a memória, falar que foi injusto? O Cristiano Ronaldo falou que foi injusto. Então, foi injusto. A Juventus informou que Danilo está disponível no mercado e foi colocado à venda, segundo o jornalista Fabrício Romano. O lateral direito brasileiro tem contrato com o clube italiano até junho de 25. O atleta já foi especulado e sondado pela gestão anterior, comandada por Luiz Rodolfo Landim. A informação que a Raíssa Simplício traz é que Danilo tem avisado aos clubes interessados em contratá-lo que joga como zagueiro no dia a dia. Segundo ela apurou, o staff do atleta já tem conversas com alguns times. Inclusive existe a possibilidade dele se manter na Itália. Vamos ver se o Flamengo vai para cima ou não. Segundo o jornalista Gustavo Henrique dando choque, Leonardo Fernandes, o Léo Fernandes, que é da equipe aí do Deportivo Toluca, que está emprestado ao Peñarol, né? Segundo ele, o Flamengo deseja a contratação do uruguaio e se deseja mesmo, para mim é um grande erro. Porque esse Léo Fernandes, ele só sabe bater na bola. Não acho ele grande jogador, não se destacou no Fluminense. Tudo bem, teve uma boa temporada no Peñarol, chegou até uma semifinal, subiu o valor dele de mercado, está aqui em 7,5 milhões de euros, mas eu acho muito dinheiro por esse jogador. Eu acho muito dinheiro. Tá? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.